O que é ocultismo? Para princípio aqui de conhecimento, podemos definir o ocultismo em dois conceitos. O primeiro conceito é a prática da magia, do espiritismo, ou a pessoa que se dedica ao desenvolvimento dessas habilidades que digamos sobrenaturais. Segundo a definição de ocultismo, podemos colocar aquela pessoa que se dedica ao estudo e ao conhecimento dessas coisas mais misteriosas, como espiritismo e magia. Ou aquela pessoa que tem uma busca por conhecer o que há de oculto por trás de todas as religiões ou escolas de mistério, como maçonaria, Ordem da Rosa Cruz, neoplatônicos, entre outras escolas de mistérios ou escolas filosóficas ou seitas filosóficas. Mas, antes de aprofundar mais neste assunto aqui, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Esse assunto, estou tratando ele aqui para simplificar para você que talvez está começando os seus estudos nessas áreas de espiritismo, ocultismo, hermetismo, esoterismo, entre outras áreas. Eu li alguns livros e vou pegar o estudo do ocultismo ou do hermetismo a partir de uma teósofa que ficou muito famosa entre o século XIX e o século XX. O livro que eu vou usar para falar, primeiramente, é base nesse aqui, ó, A Coleção da Doutrina Secreta. No livro 1 da Doutrina Secreta, Helena Blavatsky, essa ocultista e teósofa, ela dá um entendimento aqui para nós ter um esclarecimento melhor do que é o ocultismo. O primeiro princípio que vai dizer é, lá na página 78, existe um aspecto feminino ou causa criadora ou alma universal. Ou seja, existe uma causa criadora ou alma universal, quase que um atributo feminino para a causa criadora, que seria Deus. Mas para eles existe uma noção mais feminina do que masculino em Deus, porque aquilo que cria é feminino aqui, já numa visão mais de dualidade. Aquilo que cria, aquilo que gera é uma causa feminina. E também no ocultismo vai ter o estudo em dizer que todas as religiões têm uma só raiz. A teosofia ocultista de Blavatsky, ela parte de um dos princípios que é conhecido dentro da filosofia, que fala que a filosofia, ela tem 4 teorias para dizer a origem da filosofia: egípcia, grega, africana e oriental. A Blavatsky, ou a Helena Blavatsky, ela pega a teoria oriental, que o conhecimento que nós temos hoje foi um conhecimento trazido da Índia para o Egito, do Egito entregue para a Grécia. Ela até aborda ao longo do livro dela que até o próprio Platão era um iniciado. Muitas vezes Platão falou em parábolas ou alegorias para não falar sobre os ritos ou a informação original das escolas de mistério. Porque para ela diz que todo iniciado nas escolas de mistério, ou a pessoa que tem os conhecimentos universais, das leis universais, essas pessoas elas fazem o pacto de não revelar aquilo que foi falado para elas durante a iniciação. Lá na página 81 da Doutrina Secreta, na Cosmogênesis, ela fala a seguinte coisa: há uma realidade absoluta, anterior a tudo que é manifestado ou condicionado. Ou seja, existe uma realidade que ela é absoluta. Ou seja, essa realidade aqui, ela é relativa, essa material aqui onde nós estamos, e existe um absoluto, imutável e intransitório. Então,
ela aborda a seguinte coisa para sistematizar o ocultismo dela. Existe o absoluto, que seria o não ser, que não é manifestado. E depois ela vai fazendo uma decaída. Existe o primeiro logos, o não manifestado. Existe o segundo logos, o espírito matéria. E existe o terceiro logo, a matéria visível. Ela também aborda em cima de outro conhecimento, que é esse aqui, ó, o Kybalion ou as leis herméticas. Se você querer saber de forma mais profunda sobre o Kybalion e as leis herméticas, vou deixar um vídeo aqui em cima para você estudar e conhecer um pouco melhor. As leis herméticas, elas são 7. São elas: o todo, planos de correspondência, vibração, polaridade, ritmo, a causalidade e o gênero. Ou seja, Blavatsky fala que estas são as leis universais, mas ela não fala no livro assim de forma clara. Porque esse livro aqui ele foi manifestado, foi escrito assim, de forma sistematizada, as leis herméticas, no século passado, pelos 3 iniciados que ninguém sabe quem são eles. Eles tentaram trazer um conhecimento antigo, segundo que é um conhecimento antigo, hermético, lá do Antigo Egito. E para Blavatsky existem essas leis da natureza. Em Blavatsky, ou no ocultismo dela, eu estou pegando aqui essa base dela, o universo ele passa por mudanças e por transformações. E Blavatsky fala que dentro de nós, ou essas linhas do ocultismo fala que dentro de nós já existe um ser interno. Ou seja, precisamos desenvolver esse ser interno para que assim possamos transcender. No Kybalion vai falar que é sobre transmutação mental. Na Idade Média tinha os alquimistas. Os alquimistas falavam sobre transformar chumbo em ouro. Blavatsky ela fala que a verdadeira alquimia era transformar essa pessoa humana cheia de defeitos em uma pessoa mais divinizada e mais espiritualizada. Normalmente, os ocultistas, eles abordam que todos os líderes religiosos ou que fundaram as grandes religiões, como budismo, islamismo, cristianismo, judaísmo, todos eles eram iniciados. Os fundadores da filosofia grega, Platão, Aristóteles, Pitágoras, Demócrito de Abdera, eles também eram iniciados. Iniciados em quê? Em escolas de mistério. Eles iam no Egito, aprendiam certas habilidades espirituais ou paranormais e depois eles se tornavam pessoas iniciadas que tinham recebido um conhecimento passado de mestre para discípulo. O livro 6 da Doutrina Secreta, Blavatsky ela aborda sobre a prática da filosofia oculta. Para todo estudante de ocultismo, de filosofia ou de religião, ele conhece aquela máxima délfica: conheça a ti mesmo. E Blavatsky ela aborda lá na página 81, a pessoa que se coloca como um discípulo ou um aprendiz na prática do autoconhecimento, essa pessoa ela vai desabrochar nela virtudes e defeitos. Ou seja, quando você se coloca para o autoconhecimento, vai manifestar para você o seu pior lado, que você vai precisar transmutá-lo em algo bom, e vai manifestar para você também as suas virtudes e as suas qualidades, que você vai ter que colocar elas para serviço da humanidade, para que assim você, em vez de ficar lesando a humanidade contra o processo de evolução que ela pauta, você vai ser uma pessoa que vai cooperar com a humanidade. Porque se você melhora, as outras pessoas ao seu redor também vão melhorar junto. Nesse outro livro aqui, A Voz do Silêncio, também da Blavatsky, que eu escolhi ela para falar sobre o ocultismo, que ela é uma das maiores representantes do ocultismo ocidental, ela aborda sobre a voz do silêncio. Na página 56, ela aborda sobre o sentimento da separatividade. O que é o sentimento da separatividade? De você achar que você
e Deus está separado, que você e o outro está separado. Para ela existe uma unidade. Aquilo que você faz para você corresponde no outro. Aquilo que o outro faz para você corresponde em você. Essa seria quase uma lei hermética aqui, a lei da correspondência. Não existe separatividade. Na página 62, ela aborda sobre o som interno, a alma que canta. Ou seja, existe a alma que canta dentro da crisália que é o corpo. Essa alma canta buscando o despertar, o desabrochar, a saída da borboleta da sua crisália, ou seja, o desabrochar. Na Voz do Silêncio é ela mostrando todo o desenvolvimento que um possível aprendiz irá passar quando ele se coloca na busca por sabedoria, por conhecimento ou pela prática da filosofia oculta, ou do desenvolvimento do Deus interno, que para os ocultistas não existe o Deus transcendente. Existe apenas um absoluto que criou tudo, mas existe a possibilidade de você desenvolver o Deus interno. Na página 64, ela aborda sobre o não ser. O não ser já é uma questão já bem filosófica aqui. Que ela aborda que você deve deixar o ser para ser. Ou seja, você deve abrir mão de si mesmo. Você tem que matar essa pessoa que é hoje, matar assim, sentido simbólico. Você tem que deixar morrer essa pessoa que é hoje para que assim possa nascer um iniciado. É por isso que o ocultismo pega muito o círculo ou o desenvolvimento da natureza. Que a natureza tem ciclos de morte e de renascimento. A pessoa que se coloca como um aprendiz nessas práticas, ela está se colocando também como uma pessoa que está entrando no fluxo da natureza. Isso se parece muito com os estoicos, ou seja, você vai se colocar como aprendiz, você vai deixar de ser para vir a ser, ou seja, você vai passar por um período de morte, que seria quase que uma depressão. Mas você passa isso de forma voluntária, quando você se coloca como aprendiz ou quando você é aceito em uma escola de mistério. Na página 65, Blasvax aborda no livro Voz do Silêncio sobre as 3 salas. A sala da ignorância, da instrução e da sabedoria. Ou seja, a gente tem um caminho pela sala da ignorância, não sabemos de nada. Depois temos um caminho pela sala da instrução, onde a gente encontra o guru, o mestre. E por último, temos uma união com a sabedoria. E cada sala dessa, para Helena Blavatsky, existe algo que o discípulo deve fazer. Na página 66, Helena fala sobre a luta contra os pensamentos impuros. O discípulo, na prática oculta, ele tem que se libertar dos pensamentos impuros. Ela fala ainda, ai do discípulo se pisar no primeiro degrau com a lama nos pés. Então, você não deve ficar guardando nenhum pensamento impuro. Deve se livrar deles todos. Ou seja, na iniciação oculta, você está se colocando como uma pessoa que está se purificando. Então, no ocultismo, existe muito essa questão da purificação. Não é à toa que o ocultismo vai ser muito conhecido como gnosticismo ou maniqueísmo, de que o corpo precisa se purificar. Para Blasvax, na página 83, existem as dores da colheita. Dores da colheita é o quê? Se você quer ser algo novo, você precisa plantar algo novo. Aqui é uma lei hermética, a lei da causa e do efeito. Para toda ação existe uma reação. Se você quer colher algo bom no futuro, você vai ter que criar um karma bom, que ela trabalha muito a questão do karma e do dharma. E por último, eu vou trazer aqui uma lei do Kybalion, que está na página 30, que é a transmutação mental. No Kybalion, a mente pode ser mudada de grau em grau, de estado em estado. Ou seja, para Blasvax ou para os ocultistas, você precisa mudar o corpo. O corpo é sua carruagem, a alma é o cocheiro, como Platão já explicou. Então você precisa que o corpo mude, que o corpo se transforme, para que assim possa vir assentar de forma definitiva o Deus interno ou o Deus pessoal.
O ocultismo está muito baseado em questão de autodesenvolvimento pessoal, ou seja, a busca de um conhecimento que transforme você em outra pessoa. Ou seja, as escolas de mistério, como no Egito, na Grécia, na Índia, elas ensinam como você desenvolver esse eu interno, assim o que eu li nos livros. Blavatsky, ela era uma russa que, muito nova, casou, depois lá deixou o casamento e foi para a Índia. Na Índia ela aprendeu com gurus e mestres espirituais desenvolver os poderes paranormais dela. Logo após, ela teve uma grande missão de fundar uma sociedade teosófica nos Estados Unidos. E hoje, no Brasil, existe a teosofia, que passou a ser eubiose, que prega esse desabrochar do ser humano. O ser humano deixar de ser para nascer uma pessoa nova. Ou seja, muito além de desenvolver poderes paranormais, o ocultismo hoje está caindo mais no autodesenvolvimento. Não é à toa que você vê muitas linhas filosóficas, se você estuda, ou linhas espirituais, se você estuda elas, você vê elas muito influenciadas, talvez por essa pegada mais gnóstica, de purificação do corpo, de melhoramento contínuo. Ressalvos aqui. Você estudando o ocultismo, estudando a teosofia ou a eubiose, você tem um grande risco de começar a crer na reencarnação. Ou seja, o ser humano reencarna. E você pode ter um grande risco de acreditar que o mundo ele é cíclico, ou seja, ele passa por transformações. E por último, a Blavatsky ela prega também que existiram raças muito mais evoluídas do que nós uns tempos atrás. Devido ao mau uso dos poderes paranormais ou devido à má manipulação dos poderes da natureza, o ser humano foi excluído de ter esses poderes. E esses poderes ou esses ensinamentos só estão reservados para iniciados que passam por todo um processo de purificação da maldade para que assim possa ter acesso aos verdadeiros poderes paranormais. Já pensou você sendo uma pessoa cheia de defeitos, rancorosa, aprendendo a ler os pensamentos? O que você não faria com isso? Já pensou você uma pessoa do jeito que é hoje e aprender magia e você usar essa magia para o mal? Não é à toa que ao longo do livro dela, ela divide entre a magia negra e a magia branca. O mago negro é aquela pessoa que usa da manipulação dos poderes da natureza, ou a manipulação dos elementais da natureza, para fazer maldade. A magia branca é aquela pessoa que usa para fazer bondade. Hoje, ela aborda, no outro livro dela, acho que é o livro 5 da Doutrina Secreta, que a magia ela está existente hoje. E ela fala que a magia hoje, ela tinha o nome de mermerismo, que era Mesme, que descobriu o magnetismo animal. Depois a magia hoje ela está mais conhecida como espiritismo. E a magia hoje, existe uma magia baixa, que hoje é praticada por muitas pessoas, que é conhecida como hipnose. Solte pela boca, mais uma vez. Isso, mais uma vez. Seus olhos começam a pesar, pesar. Relaxe completamente, completamente. E vai relaxando cada vez mais. Quanto mais eu balanço, mais relaxado você fica. E você vai entrando num estado de transe ainda mais profundo, ainda mais profundo. Isso, postura agora normal. Isso, muito bem. Relaxando ainda mais, ainda mais. A partir de agora, assim que eu toco nesses olhos, eles se desligam completamente, completamente desligados. E muitos cultos espiritualistas estão praticando ritos de magia, mas não fala que é magia, já fala que é religião, ou fala que é cura espiritual. Jovens avivados e cheios de Deus.
Ou seja, a magia, ela existe até hoje para Blasvax, nos tempos de hoje, porém ela ganhou novos nomes, porque nos nomes antigos ficaram pejorativos, então ela passa a ganhar novos nomes, como movimentos espirituais, cura espiritual, ou hipnose, mesmerismo, psicanálise. E por último ela fala que até a retórica é uma forma de magia, ou a oratória é uma forma de magia. Você manipular outra pessoa através da fala. Não é à toa que os sofistas na Grécia Antiga, de certa forma, eles eram magos da palavra. Uma boa forma de você pronunciar certas palavras, você consegue cativar as pessoas e consegue entrar na mente das pessoas, aqui de forma simbólica eu estou falando, entrar na mente das pessoas, para que as pessoas tomem certas atitudes sem elas achar que foi você que fez ela tomar certas atitudes. Ou seja, para Blasvax, também a fala, ou a oratória e a retórica, é uma forma de magia contemporânea. Espero que esse conteúdo ajudou você a compreender melhor todo o desenvolvimento do que é o ocultismo. E eu tentei trazer, não aquela coisa toda, fala que é demoníaco, mas tentei trazer aquilo que a Blasvax ela tenta trazer ali por trás do ocultismo, que é um desenvolvimento da pessoa humana em si, só para sim depois adquirir poderes paranormais. Primeiro, a moral, a ética, a vontade de ajudar a humanidade, só para assim desenvolver habilidades espirituais e psíquicas as quais possam ajudar a humanidade e não lesar a humanidade. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e bons estudos de filosofia ou talvez de ocultismo para você. Fui!